Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e a gente vai falar agora sobre domínios da internet. Por quê? Aconteceu uma coisa curiosa. O Twitter resolveu adotar o nome x.com. Mas como é que funciona isso? Tem outros domínios a.com, b.com, esse tipo de coisa? Como é que o Elon Musk tem o domínio x.com, né? E quem que tem os outros domínios, outros 26 domínios desse tipo? Vamos entender como é que funciona isso daí, como é que foi a evolução da internet nesse sentido e por que que o Elon Musk está fazendo isso, eu vou deixar para falar num outro vídeo, tá? Aqui eu vou tratar só sobre como é que funciona a distribuição desses domínios, né? Pois bem, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que achei interessante o tópico, me perguntaram isso, como é que x.com? E as outras letras, né? De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui para a gente falar, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk mudou o nome do Twitter, né? O Twitter tinha um passarinho aqui, agora tem uma letra X. Eu tenho que confessar para você que eu achei feio pra caramba esse logo, né? Mas enfim, é decisão deles lá. Esse projeto do Elon Musk da X.com é um projeto que já tem há bastante tempo, na verdade, não é novidade isso, mas a grande dúvida aqui é, existe isso, x.com? Sim, existe. Se você digitar aqui, ó, x.com, ele vai redirecionar para o Twitter no momento. Você entra aqui no Twitter como se fosse o Twitter normal, né? E, mas será que tem os outros domínios? Se eu digitar aqui a.com, por exemplo, não tem nada. b.com aqui também não tem nada, né? c.com, nada também. Ué, por que tem x.com? Como é que funciona esse negócio, né? E a história é, isso aqui é assim porque o Elon Musk conseguiu registrar esse domínio muito no início da internet, né? Então vamos relembrar essa história. A internet surgiu lá nos anos 70 como um experimento do Departamento de Defesa americano. Então o Departamento de Defesa americano ele tinha o interesse de fazer uma rede de comunicação que fosse capaz de ser mantida mesmo em caso de destruição de vários nodos, né? Então, é justamente por isso que é tão difícil você fazer censura na internet, porque justamente ela foi desenhada para ela não ser interrompida, mesmo com bombas nucleares e coisa e tal, com ataques, vamos supor que a maior parte das grandes cidades americanas fossem destruídas com bombas nucleares, o exército americano queria ter alguma forma de se comunicar que continuasse funcionando mesmo assim, né? E essa coisa é a internet. Para você ver como é que é difícil. É o que eu falo para o pessoal, a China tem firewalls enormes e coisa e tal, mas se o chinês quiser acessar a informação do resto do mundo, ele acessa. A dificuldade que tem mais é que a pessoa precisa ter um conhecimento técnico um pouco maior, mas no final das contas é impossível você censurar a internet, né? Enfim, mas é lógico, isso surgiu isso foi uma evolução, né? Começou lá nos anos 70, com essa história, tudo dentro do Departamento de Defesa, a ARPANET, coisa e tal, um projeto interno e tal. Mas aí, depois daí, foi para as universidades, então começou a se expandir com as universidades se conectando na internet, e em determinado momento começou a haver a necessidade, como tinha muita gente registrando o domínio, começou a haver a necessidade de se criar uma entidade para cuidar disso. Então essa entidade foi justamente a IANA, né, que é a Internet Assigned Numbers Authority. Então é a entidade que designa como é que você, quando você digita uma URL qualquer aqui, vocês sabem, isso na verdade representa um IP, né, um número de um endereço de um computador na internet. Então essa entidade é que fazia isso. Ela originalmente foi criada como um departamento dentro do Departamento de Defesa americano, porque isso tudo era um projeto americano. Ela foi criada, se não me engano, foi criada em 88, em dezembro de 1988 foi criada a IANA, né? Internet, naquela época, existiam alguns nodos lá nos Estados Unidos, entre laboratórios, institutos de pesquisa, universidades e coisa e tal. Aqui no Brasil não tinha nem cheiro de internet ainda, né? Tinha muito pouca coisa na internet naquela época, mas já tinha o sistema de registrar domínios. Você podia já submeter uma requisição para reservar um domínio para você. Se você quisesse, pagava a taxa lá, né? Como é hoje, se você quiser registrar um domínio no Brasil, você vai no registro.br, verifica se o seu domínio tá liberado, então teste alguma coisa.com.br. Será que está liberado?
Não, está disponível. Se eu quiser, eu registro aqui e coisa e tal, né? Aqui o registro.br, como vocês podem imaginar, só verifica domínios.br, mas tem outros, né? Você pode usar, por exemplo, o GoDaddy, que permite você registrar domínios.com, então, sei lá, teste alguma coisa.com e ele vai verificar, olha só, não está registrado, então eu posso fazer o registro aqui pagando R$ 4, R$ 5, né? R$ 4,99, né? E ele ainda checou para mim no com.br também, eu posso comprar aqui, eu pago, registrei no meu nome, pronto, é meu aquele domínio. Naquela época, em 88, era muito mais complicado, né? Esse troço, você tinha que fazer, era um local lá no Departamento de Defesa que você tinha que ir lá protocolar a coisa e tal, pagar as taxas, e você registrava um domínio, né? E foi isso que o Elon Musk fez com o X.com. Naquela época, pouca gente conhecia a internet, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, não tinha nada. Computadores já existiam, né? Aqui no Brasil já existia o PC e coisa e tal, mas a internet mesmo não tinha isso, né? Você fazia redes locais na sua empresa ali, coisa e tal, mas entrar na internet era uma dificuldade. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na internet, lá na Federal do Rio de Janeiro, no FRJ, e, cara, era uma complicação, você tinha que instalar todo um subsistema no computador Windows, acionar o Trumpet para fazer a conexão e não sei o que lá, era lento pra caramba, as páginas eram simples pra caramba, mas era o começo, né? A coisa evoluiu muito a partir daí, né? Isso devia ser o quê? Eu entrei na faculdade em 88, saí em 95, então isso devia ser ali pelo 93, 94 aqui no Brasil, quando esse negócio estava chegando aqui no Brasil, né? Mas então, a internet já tinha pessoas interessadas na internet. O Elon Musk era uma delas, e ele comprou, nessa época, entre 88 e 93, ele comprou o X.com. O IANA depois deixou de ser uma entidade do governo americano, porque justamente como a internet começou a se expandir para o mundo todo, em 98 foi criada a ICANN. A ICANN é uma organização sem fins lucrativos, então não é um órgão do governo americano, é uma instituição privada, mas ela fica nos Estados Unidos, fica lá na Califórnia, que foi onde surgiu essa história toda, né? E ela tem vários departamentos lá, e um desses departamentos é a IANA. A IANA passou a ser um departamento da ICANN, que é o órgão que regulamenta toda a internet no mundo todo, e não é ligado a país nenhum, teoricamente, mas está lá nos Estados Unidos. É lógico que os Estados Unidos exerce um controle grande sobre isso daí, né? Mas o fato é o seguinte, quando foi em 93, a IANA decidiu que não ia ter mais domínio de uma letra só, que eles iam, todos que sobraram, ela registrou, ela reservou para uso futuro. Então ainda tinha de 2 letras, de 3 letras e aí em diante, mas os de uma letra não ficaram todos reservados para a IANA, né? Só que quem já tinha registrado até então continuou com a propriedade do domínio, e foram muito poucas pessoas aqui, ó. Olha só, todos os domínios com uma letra são esses aqui. Olha só, i.net, que está inclusive à venda, que.com. Então, olha só, que.com é da Lumen Technologies, que é uma empresa aí de telecomunicações em Louisiana. Por um acaso tinham registrado que.com. Que.net é de alguém aqui que não diz de quem que é, mas alguém registrou que.net. X.com, que foi o Elon Musk que comprou na época, a X Corporation, agora está redirecionando para o Twitter. E tem também uma X.org, que é uma organização sem fins lucrativos do pessoal que fazia o código do X-Windows, que é um sistema operacional de código aberto, né? E também tem a Z.com, que também foi registrado nessa época. Repara, foi só isso. Só isso daqui que foi registrado antes de 93. Quando foi em 93, a IANA decidiu que não podia registrar mais. Então por isso que você entra aqui, C.com não funciona. Se você for no Ruiz, para saber de quem que é aquele domínio, você vai ver aqui o A.com, por exemplo, está dizendo aqui ó, que é reservado, domínio reservado pela IANA. Então é um domínio que não pode ser comprado. Existe até um projeto da IANA e da ICANN de fazer um grande leilão dessas letras que faltaram, né? Então, porque tem muita letra, se você parar para pensar aqui, né? Na verdade foram aqui, ó, 3 letras, 4 letras na verdade, e .com mesmo, só 3, Q, X e Z. Então tem um monte de letras ainda que está disponível aí, que, né, poderia leiloar e certamente ganharia um bom dinheiro, porque quem não quer um domínio A.com, B.com, né?
Enfim, mas por enquanto isso é só um projeto, eles não têm nada programado para isso daí, né? Então essa é a história. É por isso que o Elon Musk tem a X.com, porque ele se empolgou com a internet muito no início da internet, né? O cara realmente é um visionário, você pode gostar dele, pode não gostar dele, mas é inegável que o cara tem aí uma capacidade de antever o futuro muito grande, né? Começou do nada, vendeu a primeira empresa, comprou a segunda, que foi justamente a X.com, que ele comprou para fazer pagamentos eletrônicos, né? Ela acabou virando o PayPal, depois ele vendeu o PayPal, comprou a Tesla e começou a SpaceX e coisa e tal, e tudo isso está crescendo muito aqui. Espero que o projeto dele com o Twitter dê certo, funcione. Eu tenho que confessar para você que eu não gostei desse logo, mas enfim, vamos ver o que ele vai fazer. Muito mais importante é a funcionalidade do site do que o nome dele, né? Então é isso daí, tá explicado. Foi porque foi no início da internet e direito de propriedade é garantido, então a menos que ele pare de pagar, porque todo ano você tem que pagar a renovação do seu domínio, né? Se você parar de pagar, o domínio reverte para IANA. Desde que ele continue pagando esse domínio todo ano, ele continua aí, e certamente ele vai pagar, porque isso vale uma fortuna. Quem não quer o domínio X.com, né? E por que ele não registrou outros domínios também, não aproveitou, não registrou A.com, B.com, C.com, não sei o que lá? Provavelmente porque naquela época ninguém tinha ideia de que isso ficaria tão valioso como é hoje em dia, né? Se alguém tivesse registrado isso daí, hoje em dia vale muita grana um domínio A.com, B.com e coisa e tal, mas naquela época ninguém sabia, era uma experiência de universidades e coisa e tal, uma coisa muito no início. Só hoje em dia que já tem esse mercado, muita gente registra domínio exatamente esperando a valorização futura para vender mais adiante, né? Para você ter uma ideia, todas as combinações de 5 letras até já foram tomadas, né? Então você não consegue, não adianta você pesquisar um domínio aqui de, sei lá, abcde.com. Não, já está tomado, já é de alguém, o domínio já está em uso e coisa e tal, porque alguém já registrou abcde.com, né? E todas as combinações de 5 letras já foram registradas. 4 letras, 3 letras, 2 letras também, né? Então, assim, é muito difícil, né? 6 letras, já tem poucos domínios de 6 letras que ainda estão disponíveis por aí. É difícil você conseguir um nome curto de domínio disponível, vale muito dinheiro isso. Um domínio de 3, 4 letras vale uma grana muito grande, né, para quem comprou lá atrás, né? Certamente se o Elon Musk soubesse disso, teria comprado todas as 23 letras. Mas naquela época ninguém sabia que a internet ia se tornar o que tornou hoje, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.